To take the cross must have been very, very expensive. We know that people sold land, we know that they mortgaged land. They seem to have tried to raise about 6 years' income just to live through the crusade. A rich man would have had a whole retinue. He'd have come, with his household, with everybody who would normally accompany him. And possibly wives. It's often forgotten that many wives came with their husbands because they too were inspired by this remarkable opportunity for salvation. So what you have on the crusade is a sort of city, as a whole society, moving eastwards towards Jerusalem. The problems of feeding that are absolutely immense. I mean, it is almost inconceivable how they did it. We would guess that they stole stuff, but fundamentally they were probably buying from the local peasants who would be glad to sell, but at very high prices. Durante quase 6 meses, o exército de Godofredo percorreu milhares de quilômetros e cruzou rios e montanhas do leste europeu, até finalmente juntar forças com outros exércitos do sul no local previamente combinado, o centro espiritual do cristianismo oriental, Constantinopla. Constantinopla é hoje Istambul, cartão de visitas da Turquia e cidade majoritariamente muçulmana. Mas 9 séculos atrás, esta era a última cidade cristã antes de o exército cruzar o Estreito de Bósforo e entrar em território inimigo. Na época, o maior tesouro da cidade era a Catedral Ortodoxa Cristã de Santa Sofia. Coberta por mosaicos de ouro polido, a construção era um documento vivo da lendária riqueza de Constantinopla. Mas os cruzados não chegariam a vê-la de perto. Furioso, o imperador Aleixo ordenou que os portões fossem lacrados. Um exército católico de 60.000 homens não era o que ele tinha em mente quando pediu para que o Papa Urbano enviasse uma tropa de cavaleiros como reforço. O imperador convidou os principais líderes da cruzada para entrar no átrio interno do Palácio Imperial. Ele sabia que poderia conquistar a confiança do Duque Godofredo e do Conde Balduíno. Mas os irmãos haviam se unido a outro comandante cruzado. Boemundo de Tarento era o filho mais velho de uma família de mercenários normandos que há pouco tomara o controle do sul da Itália. A experiência bélica de Boemundo era de inestimável valia. Ele já havia enfrentado e vencido os muçulmanos na Sicília, e sua luta contra os bizantinos também era antiga. Mas Boemundo, bem como os outros líderes cruzados, era melhor soldado que político. Todos estavam prestes a ser enganados. Grande parte do império de Aleixo estava nas mãos dos turcos. Ele queria suas terras de volta e não deixaria que fossem tomadas pelo exército católico. O imperador ainda guardava um trunfo na mão. Em troca do suprimento de comida, os 3 líderes cruzados foram obrigados a jurar fidelidade ao imperador. O voto garantia a Aleixo o comando irrestrito da expedição, além da devolução ao Império e à Igreja Ortodoxa de quaisquer terras que o exército católico tomasse dos turcos. Os cruzados atravessaram o rio Bósforo na companhia dos bizantinos, seus novos aliados. Algumas semanas depois, em maio de 1097, eles chegaram à primeira cidade dominada por inimigos. Niceia, atual Iznik, já fora uma cidade bizantina, mas 20 anos antes foi tomada pelos turcos e passou a ser fortaleza do novo sultão, Kilij Arslan.
O cerco à cidade de Nicéia durou 6 semanas. Apesar do combate acirrado, o exército católico estava confiante e se aproximava da primeira vitória. Embora tivessem prometido entregar a cidade ao imperador bizantino, os cristãos pretendiam se apoderar das riquezas de Nicéia. O que o exército não esperava era ser traído pelo aliado. No flanco oeste da cidade encontra-se o grande lago Ascânio. Ali, no dia 18 de junho de 1097, os emissários do imperador bizantino deram início a um plano secreto para tomar a cidade e seus espólios. A imagem da bandeira imperial bizantina hasteada na muralha causou fúria entre os cruzados. Eles foram traídos pelo falso irmão em Cristo, o imperador Aleixo. Sem os espólios de Nicéia, os cruzados levantaram acampamento e avançaram em território inimigo com destino a Jerusalém. Mas eles não estavam sós. Do alto das colinas, o turco Kilij Arslan observava cada passo. O líder turco convocou sua força de combate de mais de 50.000 homens. Examinando as terras por onde os cristãos passariam, Kilij encontrou o lugar perfeito para o ataque surpresa. O confronto épico que ali aconteceu hoje faz parte da história das cruzadas. A Batalha de Dorileia. Na madrugada de 1º de julho de 1097, dezenas de milhares de turcos atacaram os homens de Boemundo acampados no vale. Os turcos avançavam furiosamente em direção ao indefeso grupo. Mesmo que morressem muitos turcos, morreriam ainda mais cristãos. À medida que cruzava o campo, a cavalaria desferia golpes hábeis em um estilo de combate ainda desconhecido para os cristãos. Aqueles não eram simples cavaleiros, eram arqueiros montados. A nova técnica ajudou a dizimar a força de Boemundo composta por 20.000 homens. Mas essa não foi a única surpresa que os turcos reservaram para os cristãos. Entender como os turcos atiravam de tão longe sempre foi um enigma. Mas nas entrelinhas de um pouco conhecido texto muçulmano da época, o Dr. Taef al-Azari descobriu o chamado Naukia, uma referência escrita em árabe antigo que talvez solucione o mistério. Boemundo perdera 4.000 homens, e os turcos avançavam para o massacre final. Desesperado, ele ordenou que o restante mantivesse a posição em torno do campo. Mas não muito longe dali, a salvação se aproximava a galope. Com a chegada dos exércitos de Godofredo e Balduíno, o número de cristãos subiu para 55.000. A soma das forças cruzadas deixou os turcos em visível desvantagem. O número de mortos foi grande para ambos os lados.
milhares de cristãos e muçulmanos perderam a vida em nome de Deus. Mas assim que os turcos bateram em retirada, os cruzados reiniciaram a obstinada marcha rumo a seu destino, a cidade sagrada de Jerusalém. Ao invés de tomar o caminho direto para Jerusalém, os cristãos optaram por uma rota mais segura que os levaria a cruzar as montanhas Antitauros. Os homens exaustos atravessaram as áridas planícies da Pisídia sob um calor de 32 graus centígrados.